Olá, seja muito bem-vindo. Este é o nosso Articulando-se. E essa semana a gente vai tratar de um assunto, de um tema que já faz um tempo, talvez, que eu venha lendo, estudando, e cada vez que eu leio, cada vez que eu estudo, eu sinto ainda mais interesse por esse tema. E como isso tudo começou? Tudo isso começou com uma grande discussão que eu encontrei nesse livro, que muita gente deveria ler, se não todo mundo, chamado Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Está na 50ª edição pela editora Vozes e editora Sinodal. O que é o livro em si? O livro é a história de um psiquiatra judeu que acaba indo para o campo de concentração, no caso, acaba indo para Auschwitz. E ali em Auschwitz ele faz no caso, no livro, né, todo o relato dele, como que foi o tempo em que ele viveu nesse campo de concentração. Tá? Então a história é basicamente isso. E o Viktor Frankl, psiquiatra, psicólogo ali, ele cria, né, ele desenvolve um conceito, se é que eu posso chamar assim, ou uma forma de fazer psicologia chamada de logoterapia. E isso apareceu, e eu li esse livro faz muito tempo, há muito tempo atrás, uns 6 anos, e eu estava estudando Nietzsche, eu estava dando uma aula de Nietzsche, na verdade, quando uma aluna minha chega e fala assim, mas Matheus, professor, é impossível uma vida sem sentido. É impossível nós imaginarmos acordar, nós imaginarmos trabalhar, nós imaginarmos correr atrás dos nossos desejos, nossas vontades, nossos sonhos, nos relacionar com as pessoas, se nós não colocarmos um sentido para isso tudo. E aí isso gerou uma discussão na sala, se era possível, se não era possível uma vida sem sentido, porque isso vai fazer um paralelo com um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. E o Nietzsche fala o que, basicamente? O Nietzsche acredita de que nós estamos no que ele vai chamar de niilismo, né? Nietzsche é o anunciador do niilismo, né? Ele fala numa obra dele, assim falou Zaratustra, eu vim cedo demais, né? Ele vem anunciar algo lá no início do século XX que iria acontecer no século XX e XXI, e ele não está errado. Né? Nietzsche vai ali propor então o niilismo como a condição de que, olha, a sociedade caminha por uma vida, por um projeto sem sentido. E aí ele constrói a teoria nihilista dele, dizendo, olha, a vida não tem sentido, então temos que vivê-la. Não há um fim último, não há um escatom, não há um processo de finalidade, né? A vida, ela termina com a morte, ponto. A morte aqui não é uma vírgula porque existe um céu, né? A morte aqui não é um ponto final e continuamos no outro parágrafo, não. A morte aqui, ela é ponto final e terminou a história, fechou o livro, ninguém mais se lembra. Qual é a finalidade da vida? Morrer. A vida é finita. A vida termina. Ela não tem continuidade num pós, né? Num plano metafísico, num plano além do nosso plano aqui. Então eu estava lendo Nietzsche, por essa leitura, e eu me lembrei desse autor chamado Viktor Frankl. E o Viktor Frankl vai falar o inverso do que falava Nietzsche. O Viktor Frankl vai falar assim, olha, é impossível uma vida sem sentido. Porque as pessoas morrem por um sentido. As pessoas lutam por um sentido. As pessoas matam por um sentido. E uma vida sem sentido, na leitura do Viktor Frankl, é impossível. Né? Ela é, como que eu vou dizer aqui, praticamente inexistente. E aí é interessante, porque no final da obra dele, né, dessa obra que eu estou citando aqui para vocês, ele vai justamente falar, então, vai discutir sobre conceitos fundamentais da logoterapia. E o que vem a ser a logoterapia?
A logoterapia é a crença, basicamente, de que eu preciso encontrar um sentido para a minha vida para eu viver. Porque se eu não tenho propósito, intencionalidade, é uma palavra que o Franklin usa muito, né? A intenção para, a intenção de, a intenção do como, então a vida ela é extremamente vazia, ela é extremamente doentia. Vejam, Nietzsche está dizendo que como a vida não tem sentido, a gente tem que viver ela mesmo sem sentido. Acordar, levantar, trabalhar, correr atrás, casar, separar, ter filhos, brigar, porque no fundo vai todo mundo morrer e isso não tem muito sentido mesmo. Já o Viktor Frankl, então, faz essa proposta de que não, é necessário ter um sentido, porque sem sentido a gente não sobrevive. E aí logo no começo ele fala assim, ó, respondi, é minha própria teoria, chama-se logoterapia. Poderia o senhor dizer-me numa única sentença o que quer dizer logoterapia? E aí ele fala assim, em primeiro lugar, pode o senhor dizer-me com uma sentença o que pensa ser a essência da psicanálise? Eis sua resposta. Durante a psicanálise, o paciente precisa deitar-se no sofá e contar coisas que às vezes são muito desagradáveis de se contar. Ao que retruquei imediatamente com o seguinte proviso. Bem, na logoterapia, o paciente pode ficar sentado normalmente, mas precisa ouvir certas coisas que às vezes são muito desagradáveis de se ouvir. E aí ele fala, a logoterapia concentra-se mais no futuro, ou seja, nos sentidos a serem realizados pelo paciente em seu futuro. E o que é esse sentido? O que é esse pé no amanhã? O que é esse olhar o adiante? Né? O que é esse olhar para? É a busca de sentido. Veja, fazendo aqui um paralelo, enquanto lá a psicanálise do Freud, ela vai buscar o prazer, né? A psicanálise ali do Adler vai propor a superioridade, né? O Viktor Frankl vem propor o sentido. Se o indivíduo conhece o sentido para qual ele está vivendo, se o ser humano conhece o sentido por que ele está sofrendo, né? Nietzsche brinca muito com isso, né? O problema não é o sofrimento, o problema é não ter sentido naquele sofrimento. Então, o que o Frankl faz aqui, abrindo esse diálogo um pouco com Nietzsche, é justamente falar, olha, qual o sentido da sua vida? Qual o sentido da sua vida? E se você não responde a isso, que vida que você tem? Se você não encontra o sentido de estar aqui agora, por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, está um dia maravilhoso aqui em casa, 1h20 da tarde. Qual o sentido estar gravando isso? Por que está me desgastando? Se eu poderia estar lendo, se eu poderia estar dormindo, se eu poderia estar, sei lá, jogando basquete. E aí ele fala exatamente assim, ó, a logoterapia de fato confronta o paciente com o sentido de sua vida e o reorienta para o mesmo. E torná-lo consciente desse sentido pode contribuir em muito para a sua capacidade de superar a neurose. E por que isso é importante? Por que o Viktor Frankl bate tanto nessa tecla? Ele bate tanto nessa tecla porque o ser humano tem uma vontade de sentido. Pergunta para você. Ai, por que ele me traiu? Ai, por que ele não gosta de mim? Por que aquilo na minha vida não deu certo? Ai, por que eu tô fazendo assim? Esse monte de porquê que a gente vai enchendo a nossa cabeça é um monte de porquê que no fundo tem um eco de sentido, 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 sentido. Por isso que ó, a busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em sua vida. E não uma racionalização secundária de impulsos instintivos. Ou seja, a busca por um significado nas coisas é a condição sine qua non, é a base de todo o resto. Não é a racionalização, não é o prazer, não é o desejo, né? Não é o tesão, não. O sentido da vida é muito maior que isso. O sentido da vida não é o prazer, o sentido da vida não é o dinheiro, o sentido da vida não é as minhas pulsões. O sentido da vida, isso é muito forte na minha capacidade. O sentido da vida
É uma resposta que a gente tem que buscar para realmente saborear tudo que este momento agora pode nos dar. E aí o Viktor Frankl faz aqui uma pesquisa justamente dizendo o seguinte, olha, a maioria das pessoas, mais do que dinheiro, mais do que prazer, mais do que aceitação, buscam propósito. E propósito é dar sentido às coisas. Propósito, aqui eu relaciono a sentido e eu relaciono também a intencionalidade. A intenção de fazer. A intenção de determinada atitude. A intenção parte de mim. Justamente porque quanto mais eu tiver isso, mais forte será a minha concepção de vida. Menos frustrante será a minha experiência existencial. Falei chique agora, né? O que é essa experiência existencial? A experiência de viver. O porquê eu tô aqui? Por que eu tô falando? Por que as pessoas gostam de mim? Né? Desculpa ser redundante, né? Mas qual o sentido disso tudo? E aí ele fala justamente aqui, ó, quando a gente está falando de existência, né? Ele fala, ó, há 3 concepções aqui de existência. A primeira é a existência em si mesmo, isto é, ao modo especialmente humano de ser. Agora, nesse momento, eu existo. Vocês estão me vendo, eu me toco, né? Eu tenho noção que eu existo, há uma existência ali. O segundo é ao sentido da existência. E o terceiro, a busca por um sentido concreto na existência pessoal, ou seja, a vontade de sentido. Então eu existo porque eu me vejo. Depois, né, eu encontro um sentido para minha existência. Eu existo por quê? Para quê? Para quem? E, consequentemente, cria-se em mim essa vontade de encontrar sentido. As intencionalidades. E a saúde mental que eu tenho, que você tem, passa por isso. Veja como isso é interessante no Viktor Frankl. A saúde mental passa por esse encontrar sentido. Porque, de um lado, eu tenho aquilo que ainda se deveria alcançar. E, por outro lado, eu escrevo aqui no livro, aquilo que já se alcançou. Isso é a saúde mental. Viktor Frankl, então, fala, essa busca de sentido, essa luta por sentido, ela tá nesse binômio, né? Ela tá nessa dicotomia, ela tá nesse diálogo entre aquilo que já se alcançou e aquilo que ainda se deveria alcançar. Então, hoje eu já alcancei isso, hoje já tive essa oportunidade, hoje já tive essa intencionalidade. Hoje. Mas tem mais. Porque se eu não tenho um propósito para amanhã, qual o sentido do amanhã? Se eu não tenho uma intencionalidade para amanhã, qual o propósito disso? Nós caímos, então, no que eu vou chamar aqui, óbvio, usando do Viktor Frankl, no vazio existencial. Quantas pessoas hoje, século XXI, 2022, na era da prosperidade, na era da abundância, estão e vivem nesse vazio existencial? De não saber quem é, não saber para onde vai, não saber aonde está. É a falta de segurança. É a falta de firmeza. E ela basicamente vai aparecer no processo de tédio que nós temos para com a nossa vida. E o que é esse processo de tédio? Esse processo de tédio é falar, nada vai ter sentido mesmo, nada tem valor mesmo, a vida passa. E você entedia-se. E isso também não está relacionado só a uma vida parada, a uma vida monótona, não, tá, meus alunos? Isso também está pautado numa vida extremamente sexualizada, numa vida extremamente exacerbada, de muitos acontecimentos, ela se torna tediosa. Veja
converse com alguém que dá risada o tempo inteiro. Eu não consigo. Me faz mal. Tem um amigo que não saiba ter uma conversa mais profunda. Tem uma namorada, tem um namorado que não tem um papo mais da hora, mais cabeça. Cara, você não aguenta. Por quê? As relações humanas não são só matéria. Né? As relações humanas não são só libido. As relações humanas são também intencionalidade, profundidade, responsabilidade. E aí, quando a gente busca esse sentido para as coisas, a gente está colocando não só a intenção para com a vida, ou seja, eu preciso viver a vida que me foi dada. Eu também me coloco e assumo uma coisa que é muito complexa em 2022, que é o termo responsabilidade. Ser responsável por aquilo que eu escolho, ser responsável por aquilo que eu desejo, ser responsável realmente pelas minhas decisões. Tanto que o Viktor Frankl fala assim, ó, a pessoa não deveria perguntar qual o sentido de sua vida, mas antes ela deve reconhecer que é ela que está sendo indagada. É eu que estou sendo indagada quando eu pergunto o sentido da vida. Eu não pergunto o sentido da vida para você. Eu não pergunto o sentido da vida para minha mãe. Eu não pergunto o sentido da minha vida para minha noiva. Eu pergunto o sentido da vida para eu. E esse processo de que eu estou sendo indagado é um processo de assumir a responsabilidade e dar uma resposta não para o mundo, não para a sociedade, não para a minha igreja, não para quem quer que seja, mas primeiramente para a pessoa que perguntou. Eu. Em suma, cada pessoa é questionada pela vida. E ela somente pode responder à vida respondendo por sua própria vida. A vida ela somente pode responder sendo responsável. Ser responsável pela sua vida. Ser responsável pela sua vida. Eu quero repetir isso porque é muito profundo. E ser responsável pela sua vida, meus queridos, é assumir tudo o que ela lhe entrega e saber qual é o seu propósito. E colocar a intencionalidade dela. Cada pessoa é questionada pela vida. A vida questiona você. A vida me questiona. Mateus, qual o sentido da vida? Mateus, qual o sentido da vida? Mateus, qual o sentido da vida? E somente eu posso dar essa resposta. E eu só posso dar essa resposta vivendo ela. Tendo a intenção de viver ela. Tendo a responsabilidade de viver ela. Assumindo ela e colocando em cada momento, em cada sentido, em cada tempo, a marca do Mateus. A escolha do Mateus. A vontade do Mateus. Isso é a essência humana. O que nos difere, basicamente, dos animais é toda essa intencionalidade que nós temos. Quem já assistiu Era do Gelo vai lembrar do bichinho lá que vai atrás das nozes. Né? O filme inteiro ele fica atrás daquela noz, atrás daquela noz, atrás daquela noz. Talvez a noz, nossa, seja o sentido da vida. A noz que a gente busca, a noz que a gente corre atrás, que a gente quebra o gelo, que a gente sobe na árvore, seja essa. Mas ela não é externa. Ela é interna, vai dizer o Viktor Frankl. É um processo de sair, mas de entrar. A vida me pergunta, mas sou eu que respondo. E respondo com as minhas atitudes, respondo com os meus desejos, respondo com as minhas vontades. Por isso que, e vale a pena essa leitura para a gente ir fechando o nosso momento aqui, porque teria muita coisa para falar, né? Ao declarar que o ser humano é uma criatura responsável, né? E precisa realizar o sentido potencial de sua vida, quero salientar que o verdadeiro sentido da vida deve ser descoberto no mundo. E não dentro da pessoa humana ou de sua psique, como se fosse um sistema fechado. Chamei essa característica constitutiva de autotranscendência da existência humana. Ou seja, é um processo interno, como eu falei, só que ele acontece para fora. Na atitude, nos gestos, nas relações. Por isso que aí, quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, mais humana será e mais se realizará. O que é esse esquecer-se de si mesma? É experimentar o mundo. É viver o mundo. É estar no mundo. É saborear o mundo. E não ficar trancado no quarto falando, ai, o que é a vida, meu Deus, o que é a vida? Não. A vida é feita de relacionamentos, a vida é feita de relações. E isso
é tão importante, né? E aí o texto vai falando justamente sobre isso e cai na ideia de sofrimento. Uma pessoa que tem sentido sofre muito menos que uma pessoa que não tem sentido. E o sofrimento deixa de ser sofrimento a partir do momento em que ele carrega, que ele cria, que ele capacita um sentido nele. Ah, eu tô com câncer. Não, mas espera lá, eu tenho esse câncer porque eu vou aprender a ser melhor com ele. Pronto. Não é mais um câncer. É uma aprendizagem. Ah, eu fui traído pelo meu amigo. Não, mas essa traição tem um sentido. É para eu abrir melhor meus olhos. É para eu cuidar melhor das minhas amizades verdadeiras. Vejam, eu coloquei um sentido. Isso tudo, então, acaba se traduzindo na seguinte premissa do Viktor Frankl. Ele não só é infeliz, mas também tem vergonha de ser infeliz. Ou seja, uma pessoa sem sentido, quando sofre, sofre sozinha. E aquela infelicidade dela termina na infelicidade dela. Quando você tem um sofrimento e você tem sentido dele, aquela infelicidade ganha sentido. Você pode ficar triste, mas é uma tristeza com sentido. É uma tristeza, julgo aqui dizer, tá? Julgo aqui dizer que é uma tristeza com uma alegria, né? É uma tristeza com uma vontade. E aí tem um caso que ele conta que é muito absurdo, que ele fala de um filho, eram 2 irmãos. Um morre, tá bom? Um morre. E a mãe quer se matar. A mãe quer se matar, porque o filho morreu. Ela gostava muito desse filho e o filho morreu. E quando ela tenta se matar, o outro filho dela chega para essa mãe, que é a mãe dele, né? E fala: não se mata. Não se mate. Não se mate porque tem muita vida para ser vivida. E esse outro filho que estava vivo dela era tetraplégico. Esse outro filho esse outro filho dessa mãe era tetraplégico. Ou seja, como que uma pessoa tetraplégica vai encontrar vontade, intencionalidade, responsabilidade em querer viver a vida? E a mãe, então, que ia se matar, decide viver por aquele filho, que ainda estava ali. E que, diante de tudo, talvez fosse o que menos tivesse condições, o que menos encontrasse sentido, o que menos tivesse a intenção de viver a vida que estava para ser vivida ali. Por isso que a idade da morte não é uma idade cronológica. Por isso que morrer não é quando a gente fecha os olhos, o cérebro para e o coração para. Morrer é quando a gente deixa de encontrar um sentido para a vida. Morrer é quando eu com 30, 20, 40, 50 anos estou aqui respirando, pensando e não escolho encontrar um sentido, não escolho viver a minha vida. Quantas pessoas que nós não conhecemos que estão aí, porém não estão vivas. Morreram com 20, 25, com 30, com 40 anos. Eu acho que essa obra do Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, vale muito, muito a leitura. Para a gente compreender um pouco o quanto que nós estamos perdidos nessa falta de sentido. Nesse niilismo abundante, onde tudo pode, tudo tanto faz, tudo é quimérico, tudo é passageiro. Eu acho que vale muito a leitura. Se gostou, por favor, coloca um joinha, comenta, discuta aqui comigo. É uma aula aberta, mesmo que seja gravada. Né? Põe aí para colocar as notificações, tem vídeo a semana inteira. Né? Segue a gente aí também, porque semana que vem, ainda no Articulando-se, a gente vai ler um texto da Isis Lopes de Oliveira Zizeles,
que é graduando em filosofia pela Federal de Juiz de Fora, mestre em estética, chamado Tanatologia e Afirmação da Existência em Nietzsche e Viktor Frankl. Ou seja, aí a gente vai tentar aprofundar e discutir um pouco mais essa sociedade moderna que Nietzsche apresenta sem sentido, que a gente já traduziu pelo conceito de niilismo, e essa ideia do Viktor Frankl de que uma vida sem sentido não deve ser vivida. Obrigado, tenham todos uma excelente semana, fiquem com quem vocês quiserem ficar. Um abração aí, obrigado.